João capítulo 9, nós vamos ler o verso de número 39, a partir do 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam o quê? Cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, obrigado, nessa noite fala conosco, que o Senhor use a minha vida só para uma coisa: glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Que a palavra dessa noite continue sendo dirigida e guiada pelo Teu Espírito Santo, porque ainda que eu fale, só o Teu Espírito pode convencer, só o Teu Espírito pode dizer aos nossos corações o quanto nós precisamos mudar as nossas vidas. Então que o Teu Espírito continue tendo liberdade aqui no nosso meio, convence as nossas vidas do pecado, do juízo e da justiça. Nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e declaramos essa uma noite ímpar, uma noite poderosa, uma noite gloriosa na Tua presença, e que nós nos alimentaremos mais uma vez da Tua palavra, e que ninguém sairá daqui sem entender o que o Senhor quer para nossas vidas. Que os Teus anjos acampem ao nosso meio, que os Teus anjos passeiem aqui no nosso meio, tenha liberdade de ministrar os nossos corações. Repreendemos daqui todo sono, todo cansaço, toda mente dispersa, toda situação que possa estar nos tirando longe desse ambiente, que o Senhor esteja agora repreendendo em nome de Jesus, e que todos nós sejamos uma terra boa, em que a Tua semente pode ser plantada, e nós iremos germiná-la e frutificar em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Ponta a sua mão para cá, diga assim: Senhor Jesus, usa esse pastor para a glória do Teu nome. Ele não merece, mas usa ele. Amém? Eu recebo, amém? Você pode se assentar. Olha, queridos, eu acho muito interessante a gente aprender com Jesus sobre a cultura do reino de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui na palavra de Deus, queridos. Quem é cego vê, quem está vendo vira cego, né? Será que a gente está entendendo isso, irmãos? E Jesus falou outras coisas que elas são meio que contraditórias ao nosso entendimento. Ele falou que o último seria o primeiro e o primeiro seria o último. Ele disse que aquele que queria ganhar a sua vida teria que perdê-la, mas aquele que perdesse estaria ganhando a sua vida. Ele diz, queridos, que o menor, né, esse seria o maior, e o maior seria o menor. Que o exaltado, né, que o humilhado seria exaltado, e o exaltado seria humilhado. Ele falou: olha, apesar de ser Senhor, eu vim para servir, eu estou aqui só para servir. E aqui nessa passagem que ele está dizendo, olha, que o cego vai ver, eu vim para que os cegos vejam, mas que os que veem se tornem cegos. E o que nós precisamos entender nessa noite é se nós estamos vendo, se nós estamos cegos. Então eu faço uma pergunta aqui inicial nessa palavra: será que você é um cego, ou será que você está muito bom da vista? Porque ele falou para os fariseus assim: olha, eu vim para que aqueles que são cegos passem a ver, mas aqueles que veem se tornem cegos. E aí logo os fariseus: mas vem cá, você está dizendo que a gente é cego? E aí Jesus traz uma condicionante. Olha aqui, vamos reler, está com a sua Bíblia aberta aí? Verso 41. Quem pode reler, por favor, aí, em voz alta aí? 41. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vamos ver, por isso o vosso pecado permanece. Olha só, queridos, o interessante é ele está colocando uma condicionante aqui para ver ou para ser cego. Ele está colocando aqui o pecado. E o que Jesus está dizendo aqui em um outro contexto, queridos, é porque
os fariseus não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus estava dizendo: olha, quando vocês estão dizendo assim, ó, eu estou vendo, vocês veem, mas não conseguem enxergar quem está falando para vocês. Vocês não conseguem enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Por isso o fato de vocês estarem vendo só é um delito que vocês continuem em pecado. Mas se vocês estivessem cegos, sabe o que é cego, queridos? É cego para o mundo, é cego aqui, ó, cego do nosso orgulho, sabe? É cego da nossa vaidade, é cego do nosso eu. Se vocês fossem cegos assim, vocês veriam as coisas de Deus. Sabe, queridos, tem coisas na nossa vida que a gente tem que fechar os olhos do nosso orgulho, do nosso entendimento, e abrir os olhos da nossa fé, abrir os olhos para o que Deus quer fazer. Tem tanta coisa, irmãos, tem tanta coisa, que até hoje a gente se arrepende, porque a gente não viu direito, não enxergou direito, estava na nossa vista, mas não estava no nosso entendimento, estava diante do nosso nariz, aqui no nosso nariz, mas não estava no nosso coração. Tem decisões que a gente tomou, que foi a nossa vontade, foi do nosso querer, mas não foi da vontade de Deus, e a gente se arrepende até hoje, não é verdade? A gente estava vendo, mas estava cego. A gente tinha vista, mas não tinha visão e entendimento. Então entenda, essa é a pergunta que fica aqui nesse início de mensagem. Será que a gente está vendo muito mais com o nosso orgulho, com a nossa razão, ou será que nós estamos vendo muito mais pela vontade que Deus quer para as nossas vidas? Nós temos que ter cuidado com isso. Dependendo da decisão que a gente vai tomar, a gente está sendo um cego. Dependendo da decisão que a gente vai tomar, isso vai denunciar se a gente está vendo realmente ou se a gente não está vendo realmente. Amém, queridos? Tem gente cega pela vingança, sabia disso? Tem gente cega pelo adultério. No entendimento dele, aquilo é o melhor, é aquilo que tem que ser feito, sabe? É aquilo que tem que ser colocado. Mas no entendimento de Deus está totalmente errado. Então, muito cuidado, queridos, muito cuidado, porque olha, um dia desse aqui na igreja, eu estava aqui e uma criança me procura: pastor, fale aqui com esse rapaz, no telefone. Uma criança aqui, está aqui na sala das crianças. Fale aqui com esse rapaz, estava no celular. Eu peguei o telefone e era um tio dessa criança que queria se matar lá do outro lado da linha, né? E por não era um acaso, era um propósito de Deus. Esse tio dele é um amigo meu de infância. A gente foi se reencontrar assim no telefone, eu hoje pastor e ele querendo se matar do outro lado. Eu digo: mas rapaz, o que está acontecendo, né? Então entenda, queridos, e a gente pôde orar por ele, dar uma palavra para ele. Foi quando o coração dele se acalmou e as coisas foram as circunstâncias da vida que ele estava enfrentando naquele momento estava deixando ele cego, obscurecido. E eu digo, depois de ligar o telefone, eu ainda continuei orando, disse: Espírito Santo, tira todo esse mal. Queridos, entenda, o suicídio, ele nada mais é do que o demônio falando no nosso ouvido aqui, no nosso coração: você não presta, a tua vida precisa dar um fim. Isso aqui, você não vai. São uma mistura de sentimentos, queridos. Eu digo: Espírito Santo, que esse mal, lá onde ele estiver, que esse mal caia por terra. Ele estava andando ali na praça, debaixo de muita chuva e querendo se matar. Eu digo: em nome de Jesus, que esse demônio caia por terra. E depois a criança me mandou a mensagem. Sempre essa pessoa está falando comigo: olha, pastor, acalmou aquela situação, para a glória de Deus, ele está bem melhor. Eu tive a oportunidade de convidá-lo para vir ao culto. Vem um dia aqui na igreja, sabe? Mora aqui próximo até. Enfim, queridos, o que eu estou querendo dizer para você é: tem coisas que cegam o nosso entendimento, sabe? Como eu falei agora há pouco, o adultério muitas vezes cega o nosso entendimento. Olha, é melhor você constituir uma outra família, é melhor você ir embora de casa. Essa outra mulher
vai te tratar melhor do que a tua atual. Sabe, queridos, o diabo sempre tem um presente maravilhoso, com papel de presente bonito, com um laço muito chamativo, mas dentro existe uma bomba, irmãos, que está prestes a explodir nas nossas mãos. Esse é o pecado, sabe? Alguém pode dizer assim: pastor, o pecado é terrível. Eu digo assim: o pecado é muito bom, o terrível dele são as consequências dele. Lá na frente é que a gente vê a burrada que a gente fez. Não é assim, meus irmãos? Agora, o interessante aqui dessa palavra não é só o texto que a gente leu, mas é o contexto. Aqui tem um texto e tem um contexto. Eu queria que a gente também caminhasse um pouquinho no contexto. Para quem não sabe, fica com a sua Bíblia aberta em João 9. Nós vamos ler novamente, só que agora a partir do verso 1. Aqui é um contexto da cura de um jovem que era cego de nascença. Vamos ler a partir do versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou o que, irmãos? A luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lado os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou como, irmãos? Olhe para cá, irmãos. Olha, Jesus se encontra com esse jovem, e os discípulos de Jesus perguntam: qual é o motivo dele ser cego? Aí perguntam assim: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Jesus disse: nenhum. Ele é cego para a glória de Deus. Você está entendendo, queridos? A gente sempre quer um motivo ou para errar, e a gente sempre quer dar mérito para alguma coisa que a gente vê como correta. Mas Jesus disse: não é nada disso. Há um propósito maior do que isso. Entenda, a gente quer o porquê, queridos, mas Jesus tem para nós os praquês, e não só os porquês. Você está entendendo? Eles queriam o porquê dele ser cego, mas Jesus tinha para ele o para que ele era cego. Então entenda, a gente pode muitas vezes estar vivendo alguma situação em que a gente está querendo, por que disso, por que daquilo? Não, isso aqui é por culpa daquilo, é por culpa de alguém, é isso, é o dinheiro que está faltando, é A, é B, é C. Mas entenda, Jesus está dizendo: olha, através disso eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Através dessa situação eu quero fazer uma grande obra. Amém, queridos? Sabe o que eu quero? A gente tem que ir mais fundo aqui no entendimento. E a gente tem que entender, queridos, ou somos, ou algum dia já fomos, todos nós cegos, igual esse rapaz aqui. Não é verdade, queridos? Por quê, queridos? Entenda, o que é o cego? É aquele que só vê trevas, é aquele que só vê escuridão, é aquele que está sempre, apesar de olhos abertos, ele não enxerga nada. E todo mundo aqui, queridos, ou é ou já foi um cego. Mas um dia Jesus entrou na nossa vida. Amém? Um dia Jesus cruzou o nosso caminho, um dia Jesus se encontrou conosco. E aí ele é a luz do mundo, irmãos. Ele é a luz do mundo. Aonde havia trevas, agora veio a grande luz, diz a palavra. E a gente passou a enxergar a vida de forma diferente. A gente passou a ver as coisas de forma diferente. Amém? E hoje, entenda, queridos, a gente percebe que tudo era para a glória de Deus. Tudo foi para a glória de Deus. Deus te transformou para a glória de Deus. Amém, queridos? Alguém pode estar se perguntando: olha, pastor, eu gostaria que tal pessoa já tivesse assim mais firme com Deus. Irmão, eu também gostaria, sabe? Eu também gostaria. Porém, entenda, continue firme, porque essa situação, essa dificuldade
é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Pastor, mas como é que Deus vai glorificar nisso? É uma coisa tão difícil, é uma coisa tão ruim muitas vezes que eu enfrento. Eu queria que nós, não desmarca aqui João 9, vamos para o Salmo 119, amém? Até desafio você hoje a ler o Salmo 119 na sua casa. Salmo 119, vamos para o verso 67. Coloca aqui, Brenda, por favor. Eu vou pedir para a gente ler essa daqui também no Data Show. Salmo 119, verso 67. Amém? O que está escrito aí? Salmo 119, verso 67. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Amém? Olha o que diz a palavra, queridos. Antes de ser castigado, eu o quê? Eu me desviava, fazia besteira. Ele está dizendo que ele foi castigado, e agora ele o quê? Está obediente. É igual um filho nosso, queridos. Ele vai apronta, a gente vai, pega aquelas havaiana bonita, né? E faz uma massagem bem de leve, né? No para-choque traseiro da criança. O que acontece, queridos? Muitos precisam de mais do que, né? Mais do que uma massagem, né? Outros precisam de constantes massagens, não é assim? Mas entenda, a palavra de Deus diz, queridos, que a vara é para a costa daquele que não tem juízo. Está na Bíblia isso. A palavra de Deus diz que a gente não deve deixar de exortar a nossa criança com a vara, inclusive. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, queridos? Tem coisas que a gente fazia de errado, estava desviado, aí a gente foi castigado, e agora a gente ficou crente, ficou bem obediente, não é assim, queridos? Você está em Salmo 119 ainda? Vai para o 71 agora, por favor. 71. Nós lemos o 67, vamos para o 71. Quem pode ler aí, por favor? Amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Foi bom eu ter sido castigado, dessa forma eu aprendi a tua palavra. Já viu alguém dizendo assim para você: olha, se não vier pelo amor, né? Uma ameaça, né, irmão? Não vier pelo amor, né? Entenda, meus queridos, a palavra de Deus está exortando a gente, e o salmista nessa passagem está dizendo bem claramente isso. Hoje eu digo que foi bom eu ter sido afligido, ele está dizendo. Eu aprendi melhor a obedecer a tua palavra. Foi muito bom ter sido. Sabe, queridos, esse é aquele tal da dor que veio para o bem. Eu digo que a palavra de Deus, queridos, obedecer essa palavra é como a gente tomar uma vacina. Ela dói ali na hora da injeção, não é assim? Quem já chorou aqui na hora da injeção? Diga aleluia. Uns e outros, também japonês. Querido, ela dói, não é verdade? Ela dói. Dependendo da vacina, fica dolorida até. Mas depois a gente só agradece. Não tem vezes, olha, tem coisa que a nossa mãe e nosso pai disse não lá atrás, deu até uma pisa na gente, não foi? A gente achou ruim na hora, não foi? Hoje a gente, meu Deus, obrigado Jesus, obrigado mamãe, papai, não virei bandido, não virei nada disso. Não é verdade, gente? Papai do céu é do mesmo jeito, irmãos. Agora a gente está sendo castigado muitas vezes, mas lá na frente a gente vai dizer igual o salmista: foi bom eu ter sido castigado, para que eu aprendesse melhor a viver segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus também diz, queridos? Deus só exorta o filho a quem Ele ama. Ainda diz mais no mesmo texto: se vocês estão sem exortação é porque vocês não são filhos. Se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso, é porque Ele te quer como filho e filha de Deus. Eu prefiro você sair daqui triste contigo, pois, Senhor, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, do que você sair daqui feliz com uma situação que está errada na tua vida. Entenda, eu prefiro você sair daqui cego para o mundo, mas vendo para Deus, sabe? E vendo para Deus.
O mundo vai dizer para alguém aqui assim: olha, você está perdendo. Vai lá, por favor, Dinei. Repreendido todo o mal, amém, queridos? Entenda, o mundo talvez vai dizer para você, né, um monte de coisas que você deveria fazer, né? Vai dizer para você assim: olha, você está perdendo tua juventude, é melhor você estar com teus amigos do que estar na igreja, é melhor você estar aprontando, vamos curtir a vida, né? Entenda, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim que chegaram com ela muitos amigos e disseram assim: olha, vamos hoje para uma noite com muitas mulheres. Ele disse: não posso, eu tenho minha mulher em casa, já sou casado. Ele disse: mas você não é homem não? Ele disse: o verdadeiro homem não é aquele que tem muitas mulheres, é aquele que é fiel a uma mulher só. Amém, queridos? Amém, homens de Deus? Não é assim? Entenda, e esse tem que ser muito homem, queridos, não é verdade? A palavra de Deus diz assim: aquele que achou uma esposa, né? Achou mas diz assim, que uma grande esposa, né, encontrou a bênção de Deus. Encontrou a bênção, ou seja, irmãos, né, para você ter um bom casamento, só se Deus te abençoar. Quantos abençoados e abençoadas a gente tem aqui? Diga amém. Queridos, o que nós estamos falando aqui? Esse jovem, entenda, perguntaram assim: olha, qual o motivo dele estar assim, cego? Está sendo castigado? É algum pecado? Né? Não, é para a glória de Deus. Entenda, o motivo da gente estar passando algumas coisas, queridos, diga assim comigo: é para a glória de Deus. Se a gente entender, não é o porquê, mas é o para quê. Através disso que você está passando, Deus tem um grande propósito contigo. O diabo quer tirar nossas vidas, mas a palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida e uma vida com muita abundância. Você crê nisso, queridos? A palavra de Deus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vamos continuar lendo aqui, João 9. Vamos reler aqui o verso 7, a partir do 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos de aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como o vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? O que diz daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, o que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho? O que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram-lhe a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste? Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulos dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Pare um pouquinho aqui, olhe para cá, irmão. Queridos, o fato desse jovem ter sido curado da maneira que foi, e no dia que foi, causou um grande alvoroço ali naquela situação. Porque entenda, os fariseus estavam dizendo na ocasião: Jesus não é o Filho de Deus, não cura, não faz nada. E aí Jesus curou esse homem. E aí, queridos, olha o que acontece. Quem pode reler aqui para mim só o verso 8, João 9:8. Então os vizinhos e aquele que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Diga comigo assim: assentado e mendigava. Olha, queridos, uma coisa é ele ser cego, outra coisa é ele ser um mendigo, outra coisa é ele estar assentado. Eu lembro que eu acompanhei há pouco tempo, eu estava numa reunião e uma pessoa trouxe uma história e trouxe a pessoa da história, e essa pessoa era uma deficiente visual também. E essa deficiente visual começou a contar o testemunho dela de superação. Ela disse: olha, eu sou cega de nascença, e eu sou formada, sou de uma família de 7 irmãos, e a única que se formou, ela se formou em jornalismo, vendendo cosmético, né? Ela revendia cosmético e ganhava o dinheiro e pagou a faculdade, e agora estava se matriculando na pós-graduação. E ela contava a vida dela, a história dela, como ela fazia para vender, como ela superava as dificuldades, com tanta ousadia, ao mesmo tempo com uma simplicidade, mas com uma capacidade de que alguém que queria vencer muito na vida e queria ser um exemplo para a sua casa. E eu fiquei muito assim confrontado e ao mesmo tempo feliz com aquela história. Mas entenda o que eu quero dizer para você, queridos: uma coisa é ele ser um deficiente visual, outra coisa é ele estar assentado e mendigando. Entenda, queridos, a cura daquele homem não veio só na sua vista, a cura daquele homem veio nas suas emoções, nas suas motivações, sabe? Talvez alguns aqui estão vendo muito bem, né, com seus olhos físicos, mas teu coração está cego, tuas emoções estão feridas. Estar assentado, querido, significa alguém que está numa posição de comodismo, alguém que parou no tempo, Nós estamos falando aqui de alguém jovem. Entenda, talvez você está, né, vendo muito bem fisicamente, trabalhando, mas há muitas situações que talvez você se acomodou, se assentou, sabe? Você não precisa às vezes de uma cura física nos seus olhos, seja lá uma outra parte do seu corpo. O que muitas vezes a gente está precisando, queridos, é de uma cura aqui dentro, sabe? É no emocional, é nas nossas atitudes. Talvez alguém aqui já enveredou numa depressão que você não se levanta mais. Se tem algo que o diabo quer fazer conosco, queridos, é nos assentar, é deixar a gente parado, estagnado. Você não vai nem para frente e nem para trás. Eu estava vendo, alguém postou um vídeo, achei bem interessante, de uma palestra em que uma pessoa parece que tinha morrido, e havia ali, ela parece que teve uma visão, alguma coisa assim, e de um lado haviam anjos, né? E Deus estava ali, e a pessoa estava aqui no meio, em cima do muro, né? E do outro lado estava lá Satanás com os demônios, e os anjos diziam de um lado: vem para cá, cara, um lugar bonito, maravilhoso, vem para cá,
Vem para cá, que aqui, né, vamos ser felizes e tudo. Eu não estou falando que é assim, viu, queridos, que vai acontecer, tá? Não me confunda, aqui é só uma historinha. E do outro lado o diabo lá, apático, né, só olhando a situação. E a pessoa aqui, ó, em cima do muro, só olhando. E os anjos fazendo festa, gritando: venha, 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 venha. E o diabo do outro lado só olhando. E aí parece que chegaram alguns demônios, alguma coisa, com Satanás, e disseram assim mesmo: rapaz, tu não está vendo que do outro lado o apelo está grande, está forte? Não é? Por que tu também não faz faz aí um rebuliço para tentar uma propaganda, uma campanha, para puxar para o outro lado? Aí o diabo pergunta assim: mas onde é que a pessoa está? Ele disse: ela está no meio, está em cima do muro. E o diabo disse: você ainda não entendeu? Em cima do muro também é do nosso lado. Está apático, está parado, já está com a gente. Já está com a gente. Deixa quieto, sabe? O que eu quero dizer? E a Bíblia, queridos, ela fala disso. Ela falou: vocês são frios ou vocês são quentes. Se vocês forem mornos, eu vomito vocês. Amém, queridos? E a pergunta é essa. Olha, entenda, ele não era só cego, ele estava parado, assentado. Diga para o seu irmão assim: saia do comodismo. Talvez você seja ativo na sua vida profissional, mas esteja acomodado na sua vida com Deus, sabe? Ou seja, eu falo isso e repito isso aqui muitas vezes. Como é que está seu ano de oração? Como é que está seu ano de jejum? Entenda, esse é o termômetro de como vai sua vida com Deus, de como estão as outras áreas da sua vida. Ainda não vi, queridos, alguém mergulhado em oração, sabe, que durante uma grande luta não tenha um entendimento diferente dessa luta. Não olhe para essa luta como só mais um degrau para essa pessoa conquistar mais coisas na vida com Deus. Outra coisa que ele estava, diz a palavra, ele estava mendigando. Mendigando. Entenda, queridos, mendigar é um estado de total dependência dos outros. Mendigar é alguém que está, a palavra miséria, queridos, a palavra miséria significa um estado de total, dependência, alguém que está em total desgraça, é um desgraçado. Miséria é isso. Entenda, queridos, você pode ter pouco dinheiro ou até dinheiro nenhum, e está enfrentando grandes lutas financeiras aqui hoje. Não é pouco ou não é muito dinheiro que faz da vida de alguém ser miserável. Entenda, tem gente com muito dinheiro na miséria, sabia disso? Tem gente com pouco dinheiro na miséria. Não é o seu status financeiro que vai denunciar o seu coração. Tem gente sem dinheiro, mas com muita vontade de vencer. Tem gente sem dinheiro, mas batalhando, indo atrás, correndo atrás. Sabe, queridos? Tem gente sem dinheiro, mas diz: não, mas isso aqui eu vou vencer. Eu não vou ficar minha vida toda dependendo dos outros. Eu vou atrás, eu vou vencer. Mas tem gente que o diabo, queridos, deu um jeito de parar, de estagnar e diz: agora eu dependo dos outros, eu só vou viver se me ajudarem, eu só vou se me derem isso, se me derem aquilo. Entenda, isso é o estado de miserável. O que faz de alguém ser miserável não é muito ou pouco dinheiro, sabe? A prosperidade que vem de Deus não é ter muito dinheiro, é você ter ausência de necessidades. Amém, queridos? Quem pode abrir comigo no Deuteronômio 28? Deuteronômio 28, verso 12. Esse eu gostaria que até todos nós lêssemos. Apaga essa luz aqui, vamos ler aqui. Coloca ele aqui, Brenda. Deuteronômio 28, verso 12. Vamos ler juntos aqui, queridos, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar a obra das tuas mãos, e emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Diga amém. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Essa é a posição que Deus quer para todos nós aqui hoje, queridos.
Pastor, então é errado eu tomar emprestado? Entenda, aqui nós estamos, o que é errado? Eu não estou falando que é essa a questão, queridos. Eu estou falando aqui é uma posição de que Deus vai te abençoar tanto, que você vai ter ausência de necessidades, e você vai ter para abençoar os outros. Amém, queridos? Eu vou falar igual Jesus falava aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você tomar posse dessa palavra, queridos, isso aqui não é uma questão de quanto vai ter no banco, ou quanto, se você tem uma casa. Isso é uma questão de postura, e dizer assim mesmo: eu vou sair dessa. Amém, queridos? Eu não vou precisar enrolar ninguém para eu me dar bem. Amém, queridos? Eu, apesar de hoje estar sem emprego, mas eu sei em quem tenho crido, e que por certo se levantará. Amém, queridos? A minha família pode estar hoje no maior pindaíba do mundo, mas os meus joelhos continuam dobrados diante de Deus. Isso é uma postura, queridos. Amém? Isso é uma postura. Tomar emprestado, todo mundo aqui toma. Se a gente financia um carro, você está tomando emprestado. Você financia uma casa, está tomando emprestado. Isso não é o problema, irmãos. O problema é, queridos, a questão é você dizer: olha, financiei minha casa, glória a Deus, e vou pagar minhas prestações, vou trabalhar, vai dar tudo certo. Se Deus abençoar, eu pago até antes. Se não abençoar, mas eu pagarei do mesmo jeito. Amém, queridos? Entenda, irmãos, aqui é uma postura de vitória, aqui é uma postura de guerreiro, aqui é uma postura de homem e mulher de Deus, queridos. Você que está estudando aí, né? Tem que pensar assim: olha, eu vou estudar, vou ralar, vou batalhar, e Deus vai abrir uma porta. Amém? Poxa, pastor, não... olha, nós falamos da Amanda aqui, né? Não passou num ano, em nome de Jesus vai passar no outro. Estamos aqui comemorando a vitória. Amém, meus amados? Entenda, o que está acontecendo hoje não é o ponto final do que Deus quer que aconteça com você. Talvez esse seja só. Não tinha, quando a gente está escrevendo uma redação, quando eu fazia as provas de redação, sempre me dava bem, porque eu sempre lia muito, gostava de ler, lia a Bíblia, e a gente sabia as regrinhas do português. E uma das coisas é, querido, né? Quando você dá um ponto, né, e você quer continuar naquela mesma linha de raciocínio, aquele não é um ponto parágrafo para você pular para outra linha. Aquele é só um ponto em seguida, uma pausa breve no texto, mas que a linha de raciocínio continua a mesma. Que eu quero dizer para cada um de nós, queridos: Deus não deu ainda um ponto final para você, é só um ponto em seguida. Amém? A sua vida continua, é só uma breve pausa, é só um breve respirar, irmãos, mas logo logo as linhas que Deus está escrevendo da sua vida continuarão e serão muito felizes. Amém, queridos? Olha o que esse jovem fez, queridos. Ele foi curado e foi levado diante dos líderes da época. Disseram assim: olha, como é que tu foi curado? Aí ele dizia: olha, veio um homem chamado Jesus e esfregou aqui lodo. Você lembra como Jesus curou ele? Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e esfregou nos olhos dele e disse: olha, vai no tanque de Siloé e se lava. Foi uma forma diferente de Jesus curar, queridos. E ele foi lá, lavou e ficou enxergando. Você toparia uma dessa? Não é? Está passando aqui alguma ferida, alguma coisa, eu cuspo no chão, né? Faço uma lama ali, digo: agora vai lá, te esfrega, vai ali naquele canal que tem ali, né, que corta ali a Barão, te joga lá dentro, não? Você vai ser curado. Amém? Olha, foi um negócio assim. E o que aconteceu, queridos? Ele foi curado e veio de lá enxergando. E a palavra de Deus diz que ficaram perplexos, né? E uns diziam: não, mas esse homem não pode curar ninguém, é pecador. Outros diziam: não, mas hoje é sábado, né? Não pode curar dia de sábado. E ficou uma confusão grande entre eles. Chamaram os pais do menino, disseram: olha, diz aí, quem é esse teu filho? Como é que... Quando os pais olharam, disseram: olha, não sei o que aconteceu, só sei que ele era cego, agora está vendo. Aí chamaram ele de novo e disseram: olha,
Jesus é pecador, como é que ele te curou? Ele disse: se é pecador eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo, sabe? Irmãos, e aquilo ficou um alvoroço muito grande. E aí, irmãos, a gente fica também se perguntando, tem coisas que Jesus vai usar para restaurar a nossa vida de forma inusitada. Tem um autor que eu gosto muito desse autor, chamado John MacArthur. Ele diz o seguinte, queridos, né? Ele falou assim: olha, primeiro que o fato é um comentário de um livro, né? Ele diz assim, ó, o fato de Jesus ter curado, né, usando aquela terra ali do chão, reporta a ele dizer que nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Mas outra coisa também reporta lá, que não existe um padrão e uma forma única de Deus curar e restaurar a vida das pessoas. Para uns ele disse: o que tu queres, ser curado? Então seja curado. Para outros ele disse: bastou uma palavra, vai lá que teu servo vai ser curado, e foi curado. E para esse Jesus disse: olha, vai lá, lava em tal tanque, está aqui, cuspiu no chão e ser curado, e ele foi curado. Não existe uma forma única, não existe um padrão, não existe um modo só de Deus. O que existe, queridos, é um único Deus que cura nossas vidas, independente de como for. Amém? Sabe o que nós aprendemos com isso, queridos? Talvez alguns aqui, estejam enfrentando um problema na área financeira, outros na área emocional, outros na vida espiritual, outros na família. Não importa o que você está passando, Deus sempre encontra a solução certa para a tua situação. Amém? Se vai ser com cuspe, se vai ser com catarro, se vai ser com meleca, irmão, eu não sei. Deus vai restaurar, amém, irmãos? Pastor de Deus, pode ser uma forma nojenta, pode, né? Não importa como for, o que importa, irmão, se vier de Deus, receba para a tua vida. Amém, queridos? E Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que Deus não cura só a visão daquele homem, Deus cura a sua emoção, Deus cura o seu coração, Deus cura aqui, queridos. Amém, meus amados? Deus quer prosperar a sua vida. Amém? Deus quer prosperar a sua vida. O Senhor sempre vai prover tudo o que é necessário.